E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Esse é o nosso quarto episódio. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Moisés. Na semana passada nós vimos que alguns estudiosos diziam que a antiga aliança é fundamentada apenas em lei, em regras, e nós estudamos um pouco sobre isso e falamos a nossa visão em relação a isso. Mas hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a antiga aliança, mas agora vamos usar Moisés como um exemplo. Mas antes disso, antes de entrar no tema de hoje, vamos para a vinheta. Na lição dessa semana, o tema dessa semana é o Evangelho de Moisés. Mas como assim o Evangelho de Moisés? Como é que essa história começa? Pois é, Romulo, a gente consegue notar que a história de Moisés ali, ela se inicia no capítulo inicial de Êxodo. A gente vê no capítulo 2, no versículo 24 e 25, falando assim: ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, esse texto aqui, ele inicia, a gente entende no contexto, que o povo de Israel estava cativo do Egito e estava começando a clamar novamente por Deus. E Deus, ele se lembra da aliança que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então, lembrando dos vídeos anteriores que a gente já comentou, a gente percebe que a aliança de Deus, ela permeia toda a história do povo de Israel, do mundo todo, e que mais uma vez Deus vai se lembrar e vai utilizar Moisés, que é agora que Moisés entra na história, para ser um mediador entre ele e o povo, e assim apregoar a graça ao povo de Israel que estava cativo lá no Egito. Certo, então a gente entende que Deus chama Moisés para ser o mediador nessa aliança, mas em quais termos Deus entra nessa aliança? Qual é a parte dele? Existe um texto que também está em Êxodo, né? Deus já tinha escolhido Moisés para ser o mediador. Moisés vai avisar isso ao povo. Só que o povo não recebe isso muito bem. Mas Deus ainda continua enfatizando isso para Moisés. E ele diz nessas palavras. Êxodo, capítulo 6, verso número 2. Diz o seguinte. A partir do verso número 2. Falou mais Deus a Moisés. Ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Verso número 8. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Você percebe que Deus está colocando aqui a sua parte, né, na aliança. Os termos da aliança, ele está elencando os termos da aliança. Ele diz primeiro que essa aliança ela não é nova, ela não está surgindo ali, é uma aliança que ela é anterior, como já foi falado, né? Ela vem de Abraão, Isaque e Jacó. E aí Deus agora diz que por causa dessa aliança, veja, mais uma vez, como já vem sendo muito repetido aqui por nós, o tema, na verdade, da aliança percorre toda a Bíblia. Então Deus aparece aqui para o povo de Israel com base nessa aliança. Então ele aparece e dá os termos, né? Ele diz que a aliança que ele vai fazer, por causa dessa aliança que ele fez, na verdade, com Abraão, Isaque e Jacó, ele vai agora libertar o povo. Veja, ele vai libertar e ele diz algumas coisas ainda. Vai libertar com o braço estendido, né? Com manifestações de julgamento. E diz no verso 7, que é um termo muito utilizado no restante, quando se trata de aliança, aparece muito isso. E nós já tratamos algumas vezes. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Então percebe que dentro desses termos, uma das coisas principais é o relacionamento de Deus com o povo. Então, Deus estabelece isso com Moisés, né? Promete isso a Moisés para que Moisés passasse isso para o povo, para que o povo agora pudesse crer nisso, crer que o Senhor iria libertar.
Então, essa estava sendo naquele momento para o povo a maior dificuldade deles. Até então, você não ouviu nada de lei, nada disso. Deus apenas queria que o povo acreditasse, que o povo confiasse na aliança, confiasse no Senhor, que o Senhor iria libertá-los do Egito. Aquilo que Deus queria do povo e que o povo não estava tendo até o momento, se você leu os capítulos anteriores, você vai perceber isso, era que o povo cresce, e que o Senhor iria tirá-los do Egito. Mas aí você percebe uma tensão em que o povo estava duvidoso disso. É até interessante perceber essa ideia de que o povo precisava apenas confiar, porque em toda aliança isso permeia, né? A gente vê principalmente não, em Noé, quando Deus chama Noé e o convida a confiar que Deus vai fazer um dilúvio, e ele tem que confiar que vai fazer uma arca num tempo em que não chovia tanto. E depois ele chama Abraão também a confiar que vai dar uma terra, então chama Abraão para sair da sua parentela, então ele tem que confiar em Deus também. Então, essa ideia de confiar, ela não começa só com o povo de Israel, né? Sim. Mas se inicia já nas alianças anteriores. É desde Adão, na verdade, né? Desde Adão, quando Deus aparece ali para Adão, para que Adão confiasse que o descendente iria terminar a batalha que foi iniciada ali, lá no jardim. Felipe, hoje, quando nós falamos de Moisés, a primeira coisa que vem à nossa mente é a lei. Então, por que isso? Por que é a primeira coisa, né? Normalmente é com frequência que surge, né? Quando a gente fala Moisés, as pessoas associam a lei. Mas é porque, de fato, Moisés também tem uma relação muito forte com a lei, né? E aparece aqui também no livro de Êxodo, no capítulo 19, essa relação. Veja, para surgir o capítulo 19, aconteceu várias coisas antes. E uma delas foi a promessa que Deus tinha feito, que iria libertar o povo, como eu li. Deus prometeu. E nos capítulos anteriores ele cumpriu isso. Você percebe que agora eles estão no deserto, Moisés, juntamente com o povo, né? Eles estão no deserto. E Deus havia agora liberto eles. Eles agora estavam para aquela parte de Deus ser o Deus deles e eles serem um povo de Deus. Então é uma parte agora de iniciação de relacionamento. E é nesse contexto que nós vemos o capítulo 19 de Êxodo. Deus aparece para o povo, na verdade aparece para Moisés e diz as seguintes palavras. Êxodo 19, verso número 3. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então percebe que Deus ele se apresenta aqui para Moisés, né, nesse contexto, dizendo assim, olha, lembre-se do que eu fiz com vocês. Eu cumpri a minha parte na aliança. Dentro da aliança eu cumpri a parte de libertação. Agora, verso 5, agora se vocês diligentemente ouvirem as minhas palavras e guardarem a minha aliança, que na verdade agora os meus mandamentos, os meus estatutos, vocês agora de fato, nós teremos um relacionamento ímpar. Porque agora vocês serão reino de sacerdotes, nação santa. Então Deus estava a todo momento querendo travar esse relacionamento. E é aqui que a lei surge. A lei surge depois de um momento de libertação. E é nesse contexto que inicia, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Quando no verso 2, antes de dar os mandamentos, aparece: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí é como se Deus estivesse dizendo: por isso, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Então, a lei aparece sim, é interessante dizer, Moisés está associado à lei, só que primeiro há uma libertação. Primeiro há a graça de Deus de ouvir o gemido do seu povo, né? E de ir até ele através de Moisés e libertá-los como mão poderosa. Então a gente deu essa breve introdução sobre Moisés, sobre o povo de Deus lá no Egito, para chegarmos no texto da lição dessa semana, que é Salmos 103. Davi ele conseguiu compreender tudo isso que foi estabelecido com Deus e o povo lá nessa antiga aliança, mas e nesse salmo nós vamos encontrar
alguns pontos relacionados a essa aliança. E quais são esses principais pontos que encontramos nesse salmo? O Salmo 103, Davi está aqui fazendo um louvor a Deus, né? E ele louva a Deus, ele bendiz a Deus pelas suas misericórdias. A gente poderia dividir, na verdade, estruturar esse salmo em três partes, né? O primeiro de Davi ele é algo meio mais pessoal, né? Depois ele vai até a nação de Israel e por último ele alcança o louvor a Deus alcança até os seres celestiais. E aí essa divisão que nós podemos encontrar, né? A partir do verso de número 2, ele vai mostrar como ele consegue enxergar as bondades de Deus na sua vida, né? Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Que benefícios são esses? Porque a minha alma não deve, né, esquecer de louvar a Deus. E ele agora vai elencar. Verso número 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e que te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse era o motivo pelo qual Davi era grato. Estava ali agora louvando a Deus, né? E depois agora vai passar para o povo, né? É isso que Igor vai trazer um pouco mais agora. A partir do versículo 7, Davi já apresenta o seguinte: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, Davi aqui ele traz a ideia de Moisés e a gente consegue entender que Davi entendeu isso. Entendeu que a misericórdia de Deus não surgiu apenas a partir de Davi ou de que a misericórdia dele surgiria mais na frente. Mas ele nota que a bondade de Deus já estava presente na aliança com Moisés e até anteriormente. E ele continua no versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Essa é a bondade que Davi apresenta, que Deus apresentou a Moisés na aliança. Outro aspecto que Davi apresenta, que é extremamente importante, é no versículo 9, que ele diz o seguinte: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. E aí é um tema muito interessante, muitas vezes não é abordado da maneira correta e muitas vezes não é abordado em si, né? As pessoas parecem ter receio de entender que Deus ele se ira, porque a gente acaba colocando a ira que nós temos em Deus, quando isso não acontece. A ira de Deus é totalmente diferente da nossa, porque a ira de Deus não se manifesta a partir de um processo narcisista. Nós ficamos irados quando alguém fala algo de nós ou quando nós nos sentimos mal por alguma coisa que aconteceu, mas Deus ele se ira especificamente com uma coisa que não é nele, não é dele, mas é fora dele. E a gente percebe isso lá em Romanos, quando Paulo vai escrever a carta à igreja de Roma, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a gente entende aqui que a ira de Deus ela se manifesta porque existe o pecado e porque existe iniquidade e porque existe injustiça. Então, entender que a ira é fundamental na história da redenção é muito importante porque isso se refere ao caráter de Deus. Se Deus não se irasse diante da injustiça e diante das iniquidades, ele seria um Deus passivo e um Deus injusto. Então, a gente entender que Deus deve se irar, entender que a ira de Deus é fundamental na história da redenção, porque essa ira é uma extensão do amor dele. Deus ele se ira porque ele nos ama e ele não aguenta ver a iniquidade ou perversão ou injustiça. Só que essa ira vai se manifestar contra homens que não detêm a verdade e que são injustos. E essa ira também estaria derramada sobre nós, mas Deus derrama sobre Cristo e não derrama sobre aqueles que confiam nele. Por isso que Davi apresenta que Deus não vai conservar a sua ira para sempre. Essa ira vai ter um fim. Essa ira, diferente do amor de Deus, não é eterna. Então, é importante trazer esse ponto, porque faz parte da aliança de Deus. A ira de Deus também faz parte desse termo de aliança. É interessante tu ter destacado essa questão da ira de Deus, né? E quando ela se manifesta em Cristo, porque em uma das suas mensagens, Cristo estava pregando aos discípulos, e aí Jesus fala que era para os discípulos reconhecer o sinal de Jonas, né? E se a gente lembrar da história de Jonas, Jonas tinha um mandato de Deus, e aí ele acaba fugindo desse mandato, e ele vai para um barco,
E agora ele está ali no barco e o mar começa a ficar revolto. E aqueles homens que estão no barco, ele diz: os deuses estão irados conosco. Os deuses estão em ira, né? E aí eles ficam naquele dilema, até que eles encontram Jonas e eles entendem que o problema era o Deus de Jonas que estava irado. E aí agora Jonas tem que ser lançado ao mar e aí a ira de Deus é como se fosse aplacada, né? O que acontece com Cristo, porque Cristo agora é jogado no seio da terra, né? Cristo é colocado, enterrado para aplacar a ira de Deus contra todos os seres humanos, que é uma das coisas maravilhosas da graça, né? Da aliança em si. A aliança em que a gente já falou várias vezes, mas nunca é demais repetir, é que Cristo agora vem e toma a nossa parte. Aquilo que era para recair sobre nós, recai sobre Cristo. E aí por isso que a ira de Deus ela não permanecerá para sempre ativa, porque Cristo tomou parte nisso, né? Muito interessante perceber que a ira de Deus recai sobre o seu próprio Filho, ou seja, recai sobre o próprio Deus, né? O próprio Sim. Cristo. Outro aspecto que aparece dentro desse contexto de bondade, né, da bondade que Deus se relaciona com o povo, é um relacionamento que ele trava de pai e filho, né? Que Davi coloca isso a partir do verso 13, que ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então ele estabelece esse relacionamento de pai e filho, que é um relacionamento que Deus fala para Moisés enquanto lá no Êxodo. Então, tem um texto lá no Êxodo, né, que fala isso. E é Êxodo 4, verso 22 e 23, né? Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí o meu filho para que me sirva, mas se recusardes deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Então Deus, isso que Davi pega, ele não cria da cabeça dele, né? Deus, ele de fato, dentro desse contexto de aliança, um dos relacionamentos que Deus escolhe travar com o povo é um relacionamento de fato de pai e filho. Então, por isso que Davi ele coloca aqui que como um pai, né, se compadece do seu filho. Não somente com o povo de Israel, Deus trava esse relacionamento, né, mas todos aqueles que o aceitam. É um relacionamento de pai e filho. Cristo, quando ele está na terra, ele ensina a orar aqui, dizendo Pai Nosso, né, que estás no céu. Então esse relacionamento de pai e filho, ele percorre também a aliança. Depois desse ponto de relacionamento de pai e filho, dentro nessa mesma pegada, ele vai para o verso 14, né? E ele vai falar agora sobre a fragilidade humana. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então você percebe, e isso é um ponto até que Tiago vai usar mais na frente, né? Mas você percebe que Davi está destacando a fragilidade humana, como nós somos frágeis. E como mesmo assim o Senhor é quem nos sustenta, né? E dentro do povo de Israel, a gente vê isso de uma forma muito mais clara. O povo, naquele período, principalmente ali no deserto, eles dependiam do Senhor até mesmo para comer. Até mesmo para se proteger, né? Quando o Senhor tirou a proteção deles, por pouco tempo, serpentes começaram a vir, os bichos normais do deserto. Então, nós, de fato, somos muito frágeis. E Davi coloca isso, a fragilidade, nós somos pó, mas o Senhor ele ainda continua com suas misericórdias nos sustentando. É por causa disso que nós estamos em pé hoje. Davi agora conclui essa parte, né, no verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verso 18. Para com os que guardam a sua aliança, para com os que lembram de seus preceitos e os cumprem. Então perceba, nós somos frágeis, e o contraste disso é as misericórdias do Senhor. Então é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guia, que nos segura. Como foi com o povo, por exemplo, lá no deserto, com o povo de Israel, assim também é como nós hoje. É Deus que nos providencia a nossa comida, a nossa bebida, que iremos vestir. Então, é justamente isso que Davi traz aqui.
E as misericórdias do Senhor são de eternidade em eternidade, enquanto você é frágil. Mas a misericórdia de Deus, ela continua te sustentando no momento que você está aqui, no momento agora, né? E dentro disso, essas misericórdias, elas também estão relacionadas à aliança de Deus. Porque no verso 18 ele diz, para com os que guardam a sua aliança. É interessante dizer que obviamente, as misericórdias de Deus, elas se renovam sobre a vida de todo mundo. Quem é crente, quem não acredita, quem é descrente. Mas não podemos deixar de dizer que Deus tem um relacionamento especial. Deus tem um relacionamento especial com todas aquelas pessoas que se relacionam com Ele. Isso fica muito claro na Bíblia. Deus tem certos níveis de intimidade. E aqui ele diz que para aqueles que de fato guardam a sua aliança, se lembram dos seus preceitos e cumprem, de fato eles recebem as misericórdias de Deus de uma forma muito mais abundante. Então, nesse salmo aqui, a gente pode tirar diversas conclusões e diversos aprendizados que Davi nos trouxe, do que ele entendeu da graça de Deus e da misericórdia dele. Mas existe um versículo que é muito importante aqui, que é o versículo 10, que diz o seguinte: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Davi traz aqui a ideia de que Deus não nos trata como nós merecemos, porque Ele é misericordioso. Se Ele nos tratasse como merecemos, nós seríamos mortos. Nós somos pecadores miseráveis, estamos distantes dEle e com isso não merecemos a vida. Mas porque Ele é bondoso, Ele não nos trata como nós merecemos. Isso é uma bênção muito grande. Entender que Deus nos ama apesar de nós mesmos, apesar dos nossos erros e das nossas injustiças e iniquidades. É algo que deve modificar as nossas vidas. É algo que deve nos guiar a guardar os seus mandamentos. E como a gente sempre tem falado, nós não guardamos os mandamentos para que venhamos a alcançar alguma coisa. Mas é porque já alcançamos, porque entendemos esse amor tão grande de Deus, é que a gente tende a obedecê-lo. Obedecer é uma forma de amar a Deus. E isso é o Evangelho, né? O Evangelho é Deus não nos tratando da forma como merecíamos. Isso é o Evangelho de Moisés, é o Evangelho de Adão, Abraão, Isaac, Jacó. É o Evangelho que é de Gênesis a Apocalipse. É Deus não tratando os seres humanos como eles merecem, tratando com base no seu amor. Muito bom, esse é o Evangelho de Cristo. Eu aceito. Amém. Então, jovem, se você viu até aqui nesse vídeo, comenta aí o que você compreendeu da lição. Faça uma pergunta também. Você chegou até aqui, porque tem gente que abre o vídeo e vai embora. Então, se você chegou aqui, comenta aí embaixo, curte, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com os jovens da sua igreja, para que a gente consiga a cada vez mais estudar mais a palavra de Deus e ter uma compreensão melhor de tudo isso que nós estudamos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tu fala e eu concluo. Tu finalizou como mesmo? Aí. Cara, vocês têm que prestar atenção. Desculpa, porra. Tem que prestar. Não, pode pegar Já direto, né? Eu terminei dizendo que nem eu lembro, entendeu? Vai. É interessante que todo dia eu começo com interessante. É interessante, não tem problema. Interessante, é muito interessante. Botar todos os interessantes. Não, é interessante. E de fato o Senhor cumpriu. Na verdade, coloca isso não, velho. Deixa do jeito que tava lá. Um extra. Ei, esquece. Rapaz, hoje o que aconteceu? Hoje, Jesus, amado, Deus nos ajuda. Ei, não esquece, Ei, pô, Deus nos esquece. ajuda, mano. Caramba, doido.